Olá, gente. Tudo bom com vocês? Esperar aqui as pessoas começarem a entrar. Tudo bom? Bom dia, boa tarde, meio-dia. Bom meio-dia. Então, esperando aqui as pessoas começarem a entrar para a gente conversar a respeito dos desafios da escolha profissional. O que é isso, né? O que é que eu vim trazer para vocês hoje de interessante a respeito desse tema, que é um tema que eu particularmente sou muito apaixonada, né? Então, desafios da escolha profissional. Então, vamos seguindo aí. As pessoas estão entrando. Oi, gente, muito bom ter vocês aqui comigo, como sempre. Bom dia, querido Robson. Ó, nossa live já vai acontecer, hein? Vou te mandar as datas para a gente marcar. Muito sucesso para todos nós. Um querido, um especialista na área também, maravilhoso trabalho de Robson, né, querido? Então, hoje, né, a gente vai conversar, né, sobre algo interessante. Tipo assim, o que é desafio? Gente, vamos parar para pensar o que é desafio. Desafio é algo que me incita, né? É algo que me chama. Então, qual é o desafio da nossa vida da gente escolher uma profissão? Que aspectos que são importantes, né? O que é escolher? O que é profissão? O que é propriedade? Né? Será que existe um script, gente? Será que script, a palavra script significa um conjunto de instruções? Será que existe um conjunto de instruções, um script, que responda para nós qual é a melhor profissão para gente? Porque a gente tem uma identidade pessoal que é quando a gente nasce. A gente nasce um serzinho lindo e maravilhoso e que a gente tem ali uma identidade pessoal que vai se desenvolvendo ao longo da vida. E quando a gente entra na faixa etária, I love you pra Chuchu também, Robson. E quando a gente entra na faixa etária da escolha profissional, que geralmente é feita aqui, onde a gente vive, no nosso país, Brasil, né, por meio da nossa adolescência. Então, entrei na puberdade, começa a caracterizar a adolescência, o nosso pensamento ele sai do concreto da criança e vai para o abstrato. Oi, querida Mariane. Ai, oi para todo mundo. Queria estar falando assim para todo mundo. Oi, né? Sintam-se muito bem-vindos e um oi bem carinho meu para todos vocês. Então, quando a gente nasce, a gente já começa a construir uma identidade pessoal. E aí a gente entra na adolescência, que é quando esse pensamento abstrato ele se instala aqui na nossa mente. Então boa tarde querida, uma série de neurônios vão se instalando e me dá a capacidade de reflexão, de pensamento, de entendimento maior do mundo. E é nesse momento, é nesse período que a gente meio que é obrigado, começa a pensar ou falar mais seriamente, não que isso não possa acontecer antes, sobre escolher uma profissão. Então quais são os desafios? Então a minha identidade pessoal, ela vai sendo construída a partir do momento que, por exemplo, eu vou sendo planejada para nascer, ou mesmo que eu descubra que eu estou grávida, né, que eu vou ser mãe, e aí não foi uma coisa planejada, mas já tem um ser ali que automaticamente as pessoas que o rodeiam já vão começar a pensar no futuro daquele serzinho, como ele vai ser, características, o que ele vai fazer. A gente é meio assim mesmo, ok, não tem nenhum problema em relação a isso. Então a minha identidade, o que é importante a gente entender é que a minha identidade profissional, ela é construída a partir da minha identidade pessoal. Por isso que é tão importante alguns detalhes que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Então ela é construída. Então se eu não tenho um mínimo de conhecimento de algumas características minhas, eu não conheço, eu não sei das minhas propriedades, por exemplo, fica meio complicado, a gente fica meio à mercê aí de um entorno que hoje não é o assunto da live. Então, o que é escolher, gente? Escolher é você ter preferência, dar preferência para alguma coisa. Essas escolhas, muitas delas que nós fazemos, não só profissionais, são muitas vezes motivadas pelo nosso consciente, por aquilo que eu conheço, e também pelo nosso inconsciente, que são conteúdos que a gente traz ali dentro, né? Aline, querida, bom te ver aqui, Vivi, ai, quanta gente linda. Oi para todo mundo. Ai, eu fico tão feliz com vocês aqui, gente, vocês não têm noção. Se quiserem fazer perguntas, podem fazer. Fiquem à vontade, porque eu vou falando, Então, o que é uma escolha? Escolha é algo que eu vou escolher, que eu vou preferir
dar preferência a alguma coisa. Que coisa é essa? Muitas vezes a gente não tem nem muita consciência, lucidez, entendimento daquilo que a gente está escolhendo. Né? Aí, como diz uma grande amiga minha que não está aqui, a vida é feita de escolhas, né? Não só a Vivi, mas a Cris, né, Vivi? A Tiane sempre fala, a vida é feita de escolhas, ela até tatuou isso nela. E é verdade, só que a gente tem escolhas que são motivadas, né, e impulsionadas pelo nosso inconsciente, que a gente chama muitas vezes de escolhas regredidas, porque a gente não tem tanto conhecimento assim. Mas isso também não é um problema, gente. Lógico que não. Essa é a nossa realidade. E o que é a profissão? Profissão é o ato de professar. E o que é professar? Professar é o exercício de algo, é o exercício de uma atividade. Sei que tem atividades que a gente vai buscar se qualificar para exercitar, uma atividade ocupacional qualquer. Então, por exemplo, se eu quero ser psicóloga como eu sou, eu tenho que estudar. Eu vou levar um tempo estudando. Se eu quero fazer qualquer outra atividade que não exija tantos estudos, eu vou buscar me qualificar. Ó, a Aline escolheu aos 8 anos, querida, que linda. Tem pessoas... O seu irmão, Aline, que foi meu ex-marido, ele também falava que desde pequenininho queria ser engenheiro civil. A Aline é professora de educação física, uma profissional excelente, está lá em Portugal, linda, maravilhosa, fazendo um trabalho lindo aí no Instagram também, tá ela. Então, assim, tem pessoas que desde pequenininho já começam a se conectar com o seu verdadeiro propósito na vida, né? Que é através de uma atividade ocupacional que a gente exerce no nosso propósito. A profissão, né, a atividade ocupacional que a gente exerce na vida é o lugar que a gente pode, que é o maior lugar, o melhor lugar para a gente expressar os nossos talentos. Por isso que é tão importante a gente ter um conhecimento sobre nós. Então eu posso escolher, né, que profissão é o ato de professar, que é o ato de exercer uma atividade. Né, eu posso escolher daquelas mais complexas, que vão me exigir uma qualificação maior, daquelas mais simples, não tem problema nenhum. E o que é a propriedade, gente? Propriedade é a qualidade inerente do ser. Então existe um atributo especial. Existem características únicas da Aline, né, da Viviane, da Mônica, minha, de todos vocês que estão aqui, tá? Da Paula, da Carla, da Lara, todo mundo que tá aqui, da Mariane, todo mundo que tá aqui tem um atributo especial, que é o meu propósito na vida, é o que eu vim realizar, é quem sou eu, né? O que eu vim fazer aqui. Isso é muito importante. Tá? O Boroslavski, que foi um psicólogo argentino que introduziu a metodologia de trabalho que é de orientação profissional que você faz por processo, que é processual, que tem os encontros, ele já falava, na teoria dele, ele era um psicanalista, que muitas vezes as escolhas profissionais, elas são reparatórias. E nas constelações familiares, quando a gente trabalha com a constelação familiar, que tem um olhar sistêmico, a gente, quando constela profissão, constela algum tema relacionado a escolha profissional, a gente percebe dentro do sistema da onde vem. Porque será que eu falava que queria fazer veterinária, depois eu mudei para administração, depois eu mudei para engenharia? A gente consegue entender. Um bom orientador profissional, como a Mariane Destre, que está aqui, minha ex-aluna, uma parceira fantástica, que também dá um curso maravilhoso de digitalizando as ferramentas de OP, ela é uma excelente pessoa, ela é uma orientadora profissional, é importante a gente entender, ela entende isso, ela entende e trabalha dessa maneira. Como a gente precisa perceber, né, que ela atende muito adolescente, ela vê exatamente essas escolhas que são das mais variadas possíveis. E tem um porquê, não é do nada. Se vocês conhecem adolescentes, têm filhos adolescentes, trabalham com adolescentes, por favor, entendam que essas escolhas que eles estão fazendo podem surgir desse lugar do inconsciente. Por isso que as constelações, né, o Boroslavski já falava isso, e as constelações só vêm confirmar cada vez mais, né? De acordo com pesquisas feitas, né, 80%, gente, das pessoas estão insatisfeitas com as suas profissões, com as suas ocupações, com as atividades ocupacionais. O que será que te incomoda, você aí que está assistindo essa live? Será que te incomoda, né, o que você faz hoje? Aonde você está, a atividade que você exerce, ou como você está exercendo a sua atividade ocupacional, ou
os desafios das escolhas profissionais que você vai fazer ao longo da vida? Então para pensar. Vamos raciocinar junto comigo. Tudo na natureza tem um equilíbrio. Tudo na natureza tem um equilíbrio. Porque tudo tem um papel específico. Por exemplo, uma mangueira sempre vai dar manga. Ela não vai querer dar maçã. Não dá, não consegue. Né? Uma couve não vai virar uma abobrinha. Então, a gente precisa lembrar que nós também somos um animal. Né? Só que o nosso diferencial é a nossa consciência, né? Os processos cognitivos. Então, a gente também é um animal da natureza, e sendo um animal da natureza, a gente também pode buscar esse equilíbrio, sabendo qual é o meu diferencial. Né? A mangueira não veio da manga? O que a Magda veio fazer? Então, tem essa resposta, está dentro da gente. Né? Para isso, a gente precisa buscar o autoconhecimento. O que é autoconhecimento, gente? É a capacidade de conhecer a si mesmo. Todo mundo tem essa capacidade. Como eu faço isso? Será que você já se olhou? Você olha no espelho e se consegue olhar no fundo dos teus olhos, que a gente costuma dizer que os olhos é a essência da alma, é a janela da alma. Será que você consegue se ver? Ah, eu não estou conseguindo me olhar porque eu não estou me sentindo bem comigo. Olha, querido, olha, querida, não está se sentindo bem em quê? É preciso descobrir essas coisas dentro de nós. E às vezes a gente precisa de um profissional para ajudar, né? Quer seja em questões pessoais, de trabalho, relacionamento, não importa. A gente tem essas respostas, só que a gente não tem essa lição da vida. A gente não recebe essas matérias de autoconhecimento, de entender e compreender as nossas emoções e por aí vai. Como tem nas minhas lives, eu sempre faço propaganda de mim. Então as outras lives que eu tenho feito falam um pouco sobre isso. O respeito da gente poder compreender o que a gente sente. E aí a gente entender como é que a gente faz as nossas escolhas. Que critérios. Será que existe um script? Será que existem instruções, como eu disse? Será que existe uma cartilha? Não necessariamente para uma escolha profissional. O que existe são critérios que eu estabeleço na minha mente, que ela tem uma psicodinâmica no processo de escolher, ou seja, a minha mente, a minha psique, ela é dinâmica, porque tem critérios que eu preciso conhecer, me apropriar, para justamente organizá-los para tomar as decisões. Então, quando eu falei, né, a qualidade inerente do ser, atributo pessoal, que são as propriedades, né, qual é a sua propriedade? Qual é a sua natureza? Né? Qual é o atributo especial que você veio, né, trazer para o mundo, né, com a sua contribuição, trazer para a vida? Né? Então, o início para a gente começar a viver na vida é a gente se perguntar quem a gente é a gente perguntar o que vim fazer de fato aqui nesse mundo. Né? Eu nasci com propósito. Todos nós temos. Nós somos seres especiais, único, singular. Não tem ninguém igual a ninguém. Então é muito importante que isso fique claro. Então a gente tem que buscar essas respostas que estão dentro de nós. Né? Qual é a minha prioridade? A minha propriedade? Qual é o meu atributo especial? É muito importante. Então a gente tem, né? Imagina um triângulo. Então, por um lado, por uma base do triângulo, tem o autoconhecimento. Quem sou eu? Quais são as minhas características? O que eu gosto, o que eu não gosto? Quais são os meus interesses? Quais são os valores que eu tenho? Quais são as influências que eu trago da minha família? E uma série de informações que me constitui, que responde quem sou eu. E a gente vai fazendo um alinhamento com a outra base da pirâmide, aqui embaixo, do triângulo, que fala sobre o mundo ocupacional, que fala sobre o mundo das profissões, que fala sobre o mundo, o funcionamento do mundo, aonde tem as atividades ocupacionais que a gente vai procurar qual é a profissão, aonde que eu vou trabalhar, o que eu quero receber de retorno desse meu trabalho, quais são os meus talentos, como é que eu me expresso, né, através dessas atividades. Então a gente tem que buscar um conhecimento da nossa realidade e desse mundo do trabalho, desse mundo das atividades ocupacionais que existem. Se a gente fica preso aqui na base do triângulo, que é onde a maioria de nós fica por aprender isso é normal, tá? A gente fica na sobrevivência, porque a gente tem que arranjar um trabalho, algo para fazer, para poder gerar um recurso para mim financeiro, para eu pagar as minhas continhas e pagar os meus boletos. E aí eu fico no mundo da sobrevivência. E quando a gente está no modo sobrevivência, a gente fica reativo. A gente não olha para cá, para o topo do triângulo da pirâmide, aonde a gente vai encontrar
a unificação de dois valores importantíssimos para nós, que consegue, que favorece, que colabora responder, né? O para que eu vim aqui, o que eu vim fazer nesse mundo. Quais são esses dois valores? A descoberta do eu. A gente não tem por onde fugir, gente, não tem. A descoberta do eu, que é o mundo interior, tá? Que é a minha verdade. Qual é a minha verdade? Com a unificação desses dois valores. Então, a descoberta do eu, o meu mundo interior, a minha verdade, com a ação exterior. Uma atividade ocupacional, o mundo do trabalho, me faz agir. Eu vou exercer algo, que é o trabalho, a ação, o mundo exterior. Então, quando eu unifico a descoberta do meu ser, de qual é a minha verdade, com a minha ação, qual é a melhor ação mais adequada no mundo externo, eu gero uma grande revolução, porque eu gero uma nova forma de viver. Então, por exemplo, uma vida com propósito é uma vida que traz muito mais benefícios em todos os sentidos, tá? Não significa que eu não vá ter problemas, que eu não vá ter dificuldades, que eu não vá ficar insatisfeita, que eu não vou mudando de carreira. Carreira, a palavra carreira significa caminho. Então, quais são os caminhos? Por exemplo, eu quero ir para Belo Horizonte. Quais são os caminhos que existem? Eu posso pegar um carro, posso pegar um trem, posso pegar um avião, posso ir de bicicleta, eu posso ir de ônibus, eu posso ir como eu quiser. Existem, por exemplo, alguns trajetos. Nesses trajetos podem acontecer coisas que eu mesma posso provocar, como podem vir de fora. Mas tem um propósito quando vem de fora, né? Então a gente tem que entender que quando eu construo a minha carreira, ela é por causa da vida. Eu começo a construir minha carreira quando eu começo a pensar na minha profissão. A Aline disse que pensou na profissão dela aos 8 anos de idade, né? Então quando ela começa a pensar na profissão dela, ela começa a entender que ela vai construir essa carreira que é pro resto da vida. Depois de muito tempo, sempre a vida me mostrando minha real vocação, abandonei a biologia e hoje estou vivendo minha plenitude sendo consteladora familiar. Que lindo, querida, é isso aí. E é isso mesmo, tu está ótima mesmo, Robson. Boa tarde, quando você não vai saber as respostas, se sente perdido no mundo. É isso aí. Quando a gente não busca as respostas, a gente... escreveste essa live para você. Eu esqueci de ler aqui, gente. Hoje eu não quero mais a profissão que tenho, a Mônica está falando, em busca do propósito. As respostas estão aí. Então a gente tem que... E, gente, isso é normal. Ninguém nasce sabendo disso. O processo do desenvolvimento da nossa carreira, do desenvolvimento da descoberta do nosso propósito na vida, requer maturidade. Então quando eu percebo aos 20, 30, 40, 50, 60 anos... quando eu vejo que eu estou na minha profissão por alguma conveniência, é sobrevivência. Mas... qual é o meu propósito maior? Talvez aí, Rodrigo, você também esteja exercendo de alguma maneira o seu propósito, caso você ainda não tenha ele muito claro, mas ainda não está perceptível, você ainda não conseguiu fazer esse alinhamento. Pode ser que você queira fazer uma transição aí qualquer. Então, que bom que você é feliz, eu sei, Aline, eu vejo, é perceptível quando a gente vê que a pessoa está ali integrada, ocupando o lugar dela. Existe tanta coisa, gente, tanto recurso que a gente pode buscar, né? Existem os orientadores profissionais, existe a constelação familiar, existem os coaches, existem psicólogos, existem tantos profissionais que podem ajudar você a poder trazer esse alinhamento para você mesmo. E não importa a idade que você tenha, porque é necessário maturidade para a gente se conectar com o nosso verdadeiro propósito e ir buscando isso nesse desenvolvimento desse trajeto, né, que é a trajetória e até o fim da vida, não tem fim, tá? Não há nada de errado com você, nem comigo, nem com ninguém que está se sentindo insatisfeito na vida. Não há nada, o que precisa é você aprender a escolher uma vida melhor. Então, para mesmo, entendeu? De tomar aquele remédio, de ficar se lamentando, de ficar reclamando, ou de se sentir perdido, ou de ficar sem saber, eu preciso saber o que eu tenho que fazer. Não, gente, buscar uma vida melhor requer muitas vezes muita simplicidade. Isso é muito importante para a gente compreender. Eu vou pedir para vocês, porque eu não sei fazer aqui, eu ainda vou pedir... eu sou psicóloga raiz. Eu vou pedir para vocês procurarem na internet, depois eu vou buscar aprender como é que faz para eu compartilhar uma imagem, tá? Mas eu não vou fazer isso agora porque já está quase no fim da live. Para as próximas, quem sabe, eu aprendo. Então existe uma coisa chamada Ikigai. Eu vou escrever aqui para vocês. Quem não conhece, vai atrás. Vou escrever aqui, ó, Ikigai,
tá? É uma palavra japonesa que significa o que te faz acordar todas as manhãs. O que te faz trazer sentido para a tua vida, para a tua existência. Então essa palavra, tem uma imagem que tem a palavra Ikigai no meio, são 3 círculos que fazem assim uns negocinhos que eu não sei o nome. Mônica, me ajude se você tiver aí, que é professora de matemática, alguém que tem umas interseções, fazem várias interseções. Então o primeiro círculo fala aquilo que você ama. E o segundo círculo é aquilo que o mundo, aquilo que você veio fazer no mundo. O círculo aqui embaixo, na verdade, são 4 círculos. Não 3, 4. Fala aquilo que gera renda para você. E o outro círculo, o último círculo, é aquilo que você faz bem feito. Então a interseção desse primeiro círculo com esses 2 aqui, né, que é aquilo que você ama com aquilo que você veio aquilo que você veio fazer no mundo, que o mundo precisa de você, é a sua missão. Então, para quê? Qual é a minha missão? Tem uma página no Instagram maravilhosa sobre Ikigai. Que legal, procurem lá, gente, porque é muito... Quando vocês visualizam essa imagem, vocês vão entendendo. Então, aquilo que você ama, unindo com aquilo que o mundo precisa de você, é a sua missão. Aquilo que você ama com aquilo que você faz bem, é a sua paixão. Aquilo que você veio fazer no mundo, que você precisa, e aquilo que gera renda é a sua vocação. Aquilo que gera renda com aquilo que você faz bem é a sua profissão. Gente, então, não dá para ficar preso a essas informações que as escolas trazem. Me desculpa, mas eu sou muito sincera. As escolas só falam muita coisa louca. Eu sei que tem professores bons, mas num todo, quando a gente vê assim no todo maior, na população maior, as informações que chegam são muito, muito distanciadas disso que eu tô falando. Então, às vezes parece muito complexo e complicado, mas é simples. E a gente tem que se respeitar dentro do nosso tempo, dentro daquilo que a gente escolheu. A gente não escolheu uma profissão à toa. As constelações familiares vêm aí ajudar e colaborar e contribuir maravilhosamente bem para esse entendimento das escolhas inconscientes. Então, não tem para onde fugir, né? A gente tem que fazer essa integração, essa conexão com o mundo interno e o mundo externo. A minha verdade com as ações, com os trabalhos. E não tem nada de errado com você. Por favor, acredite nisso. Não existe nada errado com você. O que existe é você aprender a escolher melhor. Só isso. E para isso você pode buscar uma pessoa para te ajudar, caso você se ache interessante, como você pode mesmo ir buscando conhecimento que está aí, né, disponível para todos nós, tá? Então, essa fica aí a minha contribuição de hoje. Não deixe de assistir as outras lives que vão falando um pouquinho mais sobre autoconhecimento também, tá? Terça-feira que vem eu não vou estar fazendo live com vocês porque é feriado e eu vou tirar 2 dias para descansar, principalmente a minha voz. Então a gente vai se ver só no dia 19, na terça-feira, ao meio-dia. Tá? Na semana que vem eu vou ficar de folga, me dando, né, o direito de descansar um pouquinho, tá? E a gente se encontra. E Robson, se você estiver ainda aí, aguarde meu contato pra gente marcar nossa live. Também não percam, porque ele é uma pessoa fantástica. Tá bom, gente? Ó, um beijo no coração de vocês. Muito, mas muita gratidão pela presença de vocês aí, pelas contribuições maravilhosas de vocês, tá? E eu que agradeço vocês aí gostarem. Então, ó, um beijo bem grande no coração de vocês e até a próxima. E para vocês também que vão ver a live depois. Até logo, gente.